Olá pessoal, tudo bem? O ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou ontem ao Congresso a primeira parte da reforma tributária, né? A reforma foi fatiada em 4 fases e a primeira parte foi entregue ontem no Congresso. É a primeira avaliação que tem que ser feita, que é uma reforma muito tímida, mas ela, claro, tem pontos positivos e negativos. Como um ponto positivo se destaca o próprio fato de, enfim, depois de muitos anos discutindo, ter uma proposta e ter uma proposta do governo, ainda que seja muito tímida, apenas de unificar o PIS e o COFINS, né? Isso é um ponto positivo. Outro ponto que também é positivo é o fato de que é uma simplificação tributária, né? No Brasil, qualquer tipo de simplificação já ajuda. As empresas gastam muito dinheiro com seus planejamentos tributários, com as suas estruturas contábeis, e quando você reduz aí o número de impostos, você facilita a vida das empresas, e isso sem dúvida nenhuma. Qualquer redução do número de impostos, ainda que não mude as alíquotas e a carga tributária, já ajuda alguma coisa. E o terceiro ponto é que o governo optou pelo que é mais simples primeiro e que deve ser aprovado com certa facilidade, né? Porque, além de não ser polêmico, são pontos que podem ser analisados por projeto de lei. Então, esses são alguns pontos positivos da proposta, e, né, do fato do governo ter começado a participar desse debate. Agora, tem pontos negativos. O primeiro é o seguinte: a reforma, por ser tímida, ela acaba sendo menor e menos relevante do que as que já estão, do que as propostas que estão discutidas lá na Câmara, né? Então, assim, ela atrasa um pouco a tramitação de PECs que já estão mais avançadas e maduras e que têm apoio dos estados, né? Ao não, para um negócio que não trata dos impostos estaduais, por exemplo, que não faz uma discussão mais completa da tributação do sistema tributário brasileiro. Então esse é um ponto negativo. Outro ponto é o seguinte: ao fatiar, você amplia a necessidade de negociação para várias vezes, né? Então, em vez de você negociar simplesmente um ponto e resolver isso, liberando emenda, seja o que for, que o Congresso funciona dessa maneira, você precisa fazer 4 negociações separadas, e isso é mais caro, é mais complexo para o governo, vamos dizer assim. Também, e aí é o principal problema, que não é só dessa fase 1, mas de todas as 4 fases da reforma, é que ela não analisa e não foca no mais importante, não altera a regressividade do sistema tributário brasileiro. O que é isso? Quando a gente fala que o sistema tributário é regressivo, a gente está dizendo que, ao invés de um sistema progressivo em que o rico paga mais que o pobre, nós temos um sistema em que proporcionalmente o pobre paga mais que o rico. Isso acontece porque os impostos sobre bens e serviços são muito elevados no Brasil e representam muito dessa carga tributária. Então, como o pobre ele consome tudo o que ele ganha, praticamente, né? Ele não tem como simplesmente consumir metade daquilo que é renda dele, ele não consegue aumentar o patrimônio dele e ele gasta muito mais com bens e serviços do que o rico, que pega 50% do patrimônio dele, por exemplo, para gastar em bens e serviços. Então, quando você não mexe nessa estrutura, quando você não reduz os impostos sobre bens e serviços para levar para a renda ou patrimônio, você acaba não enfrentando a regressividade, que é esse sim o maior problema. Quando a gente pega os países da OCDE, a gente vai ver que os impostos sobre bens e serviços no Brasil são muito mais elevados que nos outros países. Isso dá a sensação brasileira de que ele paga muito mais imposto do que em outros países do mundo, o que não é bem uma verdade. Mas essa distribuição mal feita faz com que a maior parte das pessoas tenham essa avaliação. Então precisamos ver ainda se o Congresso vai simplesmente pegar a reforma do governo e aprovar esses primeiros pontos, fatiando também aspectos que estão lá, ou se vai além e já aprova outros pontos que estão mais maduros, já que o governo não optou num primeiro momento por participar dessas demais discussões. Eu tenho brincado que é como se a gente tivesse o sistema tributário brasileiro fosse uma casa que tem portas que não levam a lugar nenhum, que tem corredores escuros, que não tem escada para o segundo andar, que é difícil de entrar e de sair. A sociedade queria derrubar essa casa e fazer uma nova menor, né? O Congresso quer reorganizar alguns cômodos para deixá-la mais agradável, e essa primeira proposta do governo foi simplesmente pegar a Copa e a cozinha e transformar numa cozinha de conceito aberto. Melhora? Melhora. Resolve o problema? Não resolve o problema. Vai continuar havendo portas não levando a lugar nenhum, sem escada para o segundo andar, uma série de problemas nessa casa. Ou seja, estamos apenas começando a discutir reforma tributária no Brasil, mas já é um avanço. Um abraço para vocês e até mais.